Oi, amoras, tudo bem? Então, vamos para mais um passo a passo do mês de agosto. A gente vai estar pintando esse risco aqui, tá? Esse vaso de barro com girassóis. Pintura bem rápido, bem simples. Dá para você fazer bem rapidinho aí e vender agora para a época do Natal, tá bom? Eu sei que nem todo mundo compra coisas relacionadas ao Natal. É bom vocês terem opções de pronta entrega, então já tô mostrando aqui para vocês, ó. Fiz esse crochêzinho aqui. Esse risco ele tá pequeno, mas eu vou deixar ele maior para vocês. E para você pegar o projeto comigo, você vai falar vaso de barro, tá? A senha vai ser essa para você pegar o projeto no WhatsApp. Sem falar a senha, gente, eu não envio o projeto, tá bom? Fala, eu sou membro, patrocinador do canal e a senha é vaso de barro. E aí eu envio para você o projetinho, tá? Eu vou estar fazendo o projetinho. Na quarta-feira, vocês já podem estar pegando comigo no WhatsApp, certo? Então, assista o vídeo até o final agora e deixa aquele like aí para ajudar no engajamento do canal. Amoras, ó, esse aqui é a aula do mês de agosto, então é um vaso de barro com girassóis, tá? Esse risco aqui, ele tá menorzinho, tá? Mas eu vou ver se eu consigo fazer ele maior para vocês poderem estar fazendo. Esse risco menor, você pode estar utilizando ele para colocar em pano de copa, né? Um pano de copa igual esse aqui, que ele é menorzinho, ou até mesmo aí num jogo de cozinha, tá? Numa faixinha, no que você quiser, esse risco menor. O maior, você pode estar colocando aí num caminho de mesa, tá? Num pano de copa maior, numa toalha de chá e assim por diante, tá bom? Então, vamos começar? Para começar, a gente sempre começa fazendo toda a parte do fundo primeiro, tá? Então, eu vou começar aqui com a cor verde maçã, mas se você não tiver, pode ser outro tom, tá? O meu risco, ele ficou bem clarinho, mas logo vocês vão ver, tá? Assim que eu começar a fazer o fundo aqui. Eu vou trabalhar fazendo esse fundo. Como é um fundo menor, porque o meu desenho está menor, eu vou trabalhar com pincel chato, tá? Eu tenho trabalhado com o pincel da Castelo C522, esse aqui é o número 10, tá bom? E eu sempre vou utilizar o cantinho do pincel para mim estar colocando a minha tinta. Então, pra gente começar o fundo, eu sempre começo fazendo com a cor mais clara que eu vou usar aqui no meu trabalho. Nesse caso, como eu escolhi o verde maçã, que é uma tinta levemente transparente, porém é excelente para você estar trabalhando fundos, tá? Eu gosto bastante por esta razão, tá bom? Tem algumas cores que elas são mais transparentes. Então, eu inicio sempre o meu trabalho, ó, observando os cantinhos, tá? Para me começar fazendo esse fundo, ó. Então, eu venho trabalhando, ó, coloco a tinta com o cantinho do pincel bem onde eu quero, venho arrastando para fora com o movimento circular, tá? Ó, até terminar quase nada. Vou sempre escolhendo os cantinhos, ó, onde tiver um Vzinho, você vem colocando, ó, e movimentando o pincel. Quero que vocês observem que eu não estou usando o clareador aqui, tá? Eu gosto de usar o clareador para que esse fundo fique um pouco mais suave, principalmente diante da câmera, tá? Na câmera, as cores tendem a ficar um pouco fortes, tá? Muitas das vezes o trabalho não tá tão forte, mas a câmera pega bem forte o fundo, tá? Então, eu venho aqui, ó, deste lado aqui, ó, do lado dessa alça, ó. Coloco, ó, e eu trabalho com o movimento circular para essa tinta ir acabando em nada, formando assim um degradê, tá? Não precisa colocar excesso de tinta, vai colocando aos poucos, ó. Aqui também, ó, trabalho com o movimento circular, ó. Bem no cantinho, tá? Venho aqui nessa parte de baixo, aqui a gente tem um girassolzinho, ó, que ele tá numa posição um pouco diferente do que a gente costuma fazer, tá? Ele tá com as pétalas viradas pra frente. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou trabalhar aqui um pouco, e depois a gente vai vir fazendo a parte do chão aqui, tá? Agora, pra gente dar um pouco de profundidade no fundo, que é tudo que está aqui por trás, eu gosto de trabalhar assim, mas você não é obrigado a trabalhar fazendo assim, tá?
Eu vou pegar uma isca da cor verde folha, ó, verde folha, e coloco aqui, ó, tá? Bem no cantinho, pouca tinta. Trabalho com o movimento circular, ó, e eu vou jogando pra cima. Tá bom? Venho aqui também, ó, bem nesse cantinho, e assim eu vou fazendo todo o processo no fundo. Esse aqui seria quase como uma sombra, tá? É uma cor intermediária. Porém, se eu quisesse estar colocando um tom mais escuro ainda para profundidade, eu poderia estar colocando, por exemplo, o verde pântano, tá? Então, venho bem aqui, ó, abaixo da alça. Essa alça, ela está lá por trás, tá aparecendo apenas uma pontinha. Aqui eu vou colocar só um pouquinho também, ó, com movimento circular. Ó, trabalho aqui, ó. Aqui também, ó. Tá? Aí agora a gente vai passar para a parte de baixo aqui, que seria o chão, tá? Eu vou lavar o meu pincel e vou trocar a tinta. Ó, pra parte do chãozinho aqui, ó, aqui tem uma pedra do girassol, tá bom? Se você quiser colocar, se não quiser, tá tudo bem, pode estar tirando. Eu vou usar a cor caqui, tá, gente? A cor caqui ou caque, é esse tom aqui. Mas se você não tiver, pode estar usando outros tons. Por exemplo, areia, camurça, tá? Só não usa, gente, tons amarelos, tá bom? Tons quentes amarelados, por exemplo, siena, ocre, não usa esses tons não por enquanto, por quê? Porque o girassol vai ser nesses tons, tá? Então, evita usar esses tons mais amarelados, tá? Aí, meninas, ó, essa bordinha aqui, ó, se quiser, de repente, tá vindo primeiro com palha e depois colocar um pouquinho desse tom aqui, também pode estar fazendo, tá? Ó, é só observar aqui, ó, abaixo do vaso, ó, vai colocar pouca tinta. Ó, pouca tinta, vou trabalhar essa tinta, ó. Bem rápido, no meu caso aqui, gente, o que que acontece? Eu tô trabalhando com tecido chamado projétil, ó, vou marcar aqui debaixo dessa peta. Esse tecido projétil, ele tem a fibra muito aberta, ele é bom de pintar porque a trama é lisinha, mas a fibra do tecido, ela é muito aberta. Sendo assim, o que que acontece? Quando você coloca a tinta já entra logo na trama, então às vezes não dá tempo nem de espalhar. Como não dá tempo de espalhar, o que que acontece? Ele mancha com mais facilidade, tá? Então, se você estiver trabalhando aí com um paninho que for mais abertinha a trama, fique atento a esses detalhes, tá? Aí sim é o ideal você tá usando aí o diluente pra tá ajudando, porque senão acaba ficando uma marca muito grosseira, ó. Eu vou pegar um pouquinho do clareador aqui pra me ajudar. Porque eu tô vendo que tá ficando marcado. Aí, como eu falei, depende um pouco do material que você tá usando. Dá pra fazer? Dá. Sem o clareador. Só que às vezes pode acontecer de ficar muito marcado. Quem tem dificuldade ou que às vezes não é muito ágil, né? Pinta mais devagarzinho, tem que ter cautela. Aí eu recomendo você ter o clareador mesmo, tá? Tem um potinho de clareador aí, tem algumas formas que dá pra gente economizar. Se tiver qualquer dúvida nesse tipo de relação assim, me manda mensagem que eu respondo pra vocês, tá? Ó, deixando aqui a borda mais suave. Se quiser intensificar aqui, ó, a gente pode vir com outro tonzinho aqui, tá? Eu não vou puxar muito pra não ficar muito extenso, porque o desenho ele é pequeno. Se eu faço um fundo muito grande, fica desproporcional, tá bom? Então, vamos lá, ó.
Ó, aqui também. Ó. Bem abaixo, eu tô vindo com sépia. Aí, eu vou colocar o sépia bem no cantinho mesmo do pincel. Ó, só pra marcar esses pontinhos onde eu quero um pouquinho mais de sombra. Aqui abaixo, ó, dessa pétalazinha que tá caída. Espalho, outra coisa que eu não falei aqui com vocês, mas quem me acompanha já sabe que a pincelada é sempre na horizontal, tá? No horizonte. Diferente do fundo ali, que às vezes a gente faz pinceladas circulares. Aqui a pincelada tem que ser sempre na mesma direção, ó. Tá bom? Ó, posso dar umas pinceladas mais aleatórias para não ficar uma coisa muito... Certo? Agora a gente vai começar trabalhando as folhas. Eu gosto particularmente de trabalhar tudo que está por trás primeiro. Porém, se você tiver habilidade, você consegue pintar os elementos que estão por cima, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto de trabalhar assim, porque evita, né, de você borrar alguma parte. Por exemplo, se eu vim aqui fazer esse girassol aqui, ó, pode ser que depois que eu vim fazer as folhas, eu vou manchar as folhinhas do girassol, tá? Então, depende muito da habilidade. Nem sempre o que a gente ensina, você se adapta. Se você consegue fazer a pintura dos elementos para depois fazer o fundo e não borra nem nada, você pode estar fazendo, tá? Esse tipo de habilidade a gente adquire com o tempo, tá? E também com o tempo que você se dedica na pintura. Por exemplo, se eu demorar mais para fazer uma pintura porque eu quero fazer com um pincelzinho menorzinho, com bastante calma, possivelmente eu vou conseguir fazer. Mas quando eu estou ensinando, eu não posso demorar demais no vídeo. E olha que os meus vídeos já são mais longos, tá? Então, eu prefiro manter esse padrão de fazer tudo que está por trás primeiro e vir criando camadas. Então, aquilo que está mais à frente, mais por cima de tudo, eu faço por último, tá? Mas se tiver dúvida, alguma coisa, comenta aqui embaixo, que aí a gente fala mais sobre o assunto. Ó, pra folhas eu vou usar os tonzinhos diferentes, tá bom? Pra dar um destaque maior aí. Então, eu vou usar pistache, verde oliva e verde pântano, que é aquele clássico que a gente sempre usa. Posso também adicionar um pouquinho do sépia. E para fazer a iluminação, a gente pode estar usando o verde soft ou o verde erva doce, que são cores básicas que a gente usa na pintura, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a fazer aqui as nossas folhas. Vou abrir as minhas tintas. Ó, então, eu vou começar fazendo, ó, vou fazer essa dessa forma, vou preencher, vou abrir bem a câmera para vocês verem bem de pertinho, que eu vou fazer duas folhas com vocês e vocês repetem nas outras folhas. Ó, primeiro eu vou preencher, ó, tá? Cor verde pistache, é o tom, um tom médio, tom claro mais médio, que a gente vai estar usando. Aí, aqui, ó, o que que eu vou observar? As pétalas do girassol, vamos caprichar aí nesse detalhe. Bastante tinta, tá? Se for um tecidinho como eu tô usando aqui, tem que caprichar aí, sem dó de gastar tinta, tá? Pra ficar bem bonito o seu trabalho, ó. Preencheu, você vem com o verde oliva pra dividir a sua folha no meio. Ó, verde oliva, venho aqui abaixo aqui das pétalas do girassol, não vai escurecer muito, só um pouquinho. A gente vai criar aqui um degradê com camadas, ó. Ó.
verde oliva. Eu vou colocar verde pântano, mas se quiser colocar sépia, pode pôr pra dar uma escurecida, né? Deixar a aparência mais seca. Vou vir, ó, da ponta da folha lá, ó, com verde pântano, ó. Certo? Volto aqui porque eu quero esse verde pântano mais intenso. Ó. Limpo o meu pincel e eu vou fazer o corte, tá? O que é o corte? É a iluminação, tá? Eu gosto de trabalhar mais para fazer esse corte com o pincel Condor 421, mas você pode utilizar aí vários pincéis, tá? Eu gosto também, gente, quando a folha dá uma leve secadinha, que não fique com muita tinta. Como esse tecido aqui, ele absorve super bem a tinta, eu já vou estar colocando. Então, eu peguei o verde soft, de um lado só do pincel, esse pincel é o 8, Condor 421, número 8, ó. E eu vou dividir a minha folha bem de lado aqui do escuro que eu já tinha colocado antes, tá? Ó, vou fazer as lervuras aqui, ó, são vírgulas, ó. Seguindo aqui o formato da folha, não faça a pincelada muito reta, pra gente conseguir ganhar, ó, esse volume aqui, ó. Que a gente precisa. Certo? Feito isso, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel e dessa vez eu vou vir da borda da folha, ó. Ó. Pego bem na borda, jogo pra dentro, ó. Tá? Se precisar aqui, ó, igual aqui, manchei um pouquinho, ó, eu volto e retoque, não tem problema nenhum, não. E com o cantinho do pincel, ó, eu vou fazer um biquinho aqui, ó. Ó. Pra dar um charmezinho, tá? Depois secou, pode voltar e retocar. Então, dessa forma, é só repetir nas outras folhas. Preenche, escurece e depois ilumina, tá bom? Amoras, vamos começar fazendo girassol. Esse girassol, ele tá por trás, tá? Então, eu vou usar amarelo limão. O amarelo limão, gente, ele é um pouco transparente, mas pode usar amarelo cádmio. Cádmio não, amarelo canário. E amarelo ouro, tá? Eu vou iniciar com essas cores aqui. Então, ó, eu vou começar, ó, na ponta do girassol aqui da pétala, ó, eu coloco, tá? Evitando de sair fora, igual eu saí aqui, ó. Se sair, você limpa na hora. Coloco um pouquinho aqui também, ó. Eu vou fazer mais de uma pétala pra poder eu ganhar agilidade aqui, tá? Ó. Fizemos todas as folhas, aí agora eu vou entrar com amarelo ouro. Ou amarelo cádmio, tá bom? Que é um amarelo bem mais forte, ó. Girassol tem diversos tons, tá? Diversas combinações pra gente tá fazendo. Aí depende um pouco do gosto de cada um de vocês ou da tinta que você tem, tá? Então, eu venho aqui, ó, nessa pétalazinha que está aqui, ó. Vou preencher, vem bem na borda aqui, ó. Que tá passando por cima. E bem no pezinho aqui, ó, nessa parte do miolinho, eu venho com o amarelo mais escuro que você escolher, ó. Ó, mesclo pra unir bem os tons, ó. Posso voltar aqui e escurecer bem esse pezinho aqui que tá por trás, ó, tá? Depois eu posso vir com a cor escura e pôr aqui um amarelo mais escuro, pra ressaltar que tá lá por trás. Agora, com o amarelo aqui, ó, eu vou colocar nessa pétala aqui, ó. Essa pétala tá passando por baixo. Então, na lateral aqui, ó, dividindo uma pétala da outra, eu coloco o amarelo mais escuro. Ó, aqui também, ó. Já posso colocar, puxar pra cima, limpo no paninho pra tirar o excesso do amarelo mais claro, ó. Mais escuro, né? E vem com o amarelo mais claro, ó.
tá? Eu preciso ressaltar que essa pétala aqui tá por cima, ó. Tá? Fazer essa daqui também, ó. Ó. Na lateral. Ó. Aqui também, ó, tem uma pétalazinha aqui, ó. Eu vou pôr aqui. Ó, na parte de baixo eu venho com o amarelo ouro. Ó, dividindo aqui, ó, uma pétala da outra. E aqui também, ó, nessa lateral. O vaso tá aqui, ele vai fazer um pouquinho de sombra aqui. Então, esse amarelo, ele vai ficar mais escurinho, certo? Agora, eu vou pegar eu posso pegar um tomzinho mais escuro, pode ser, por exemplo, cenoura, pra gente escurecer uns pontinhos aqui antes da gente fazer o miolo. Eu vou usar o cenoura, mas você pode estar usando o laranja, tá? Se você não tiver o cenoura. E a quantidade que você vai pegar é mínima, bem pouquinho no cantinho do pincel, ó, e coloca aqui, tá? O cenoura é um tom bem forte. Se você exagerar um pouquinho, você vai perder aqui esses outros tons que você colocou, tá? Ó. Venho aqui também, ó. Ó, aqui bem nessa lateralzinha. Tá, ó. Curvadinho. Aqui, ó, nesse pontinho, só sujeirinha mesmo, tá? Agora, a gente vai pro miolo. Ó, vamos preencher aqui, eu vou usar marrom. Mas esse aqui também, gente, você pode usar o tom que você gostar, tá? Dá pra usar tons de verde mais escuro. Ó, capricha aqui na bordinha, ó. Acabei passando ali por cima, eu vou fazer o seguinte, ó. Lava o pincel bem lavado. Passo lá bem no cantinho de borrô. Lavo novamente e passo lá. É isso que eu falo, ó. Eu devia ter feito o miolo primeiro antes de pintar essas pedras que tá aqui por cima. Né? Mas como eu tava trabalhando com a tinta, eu resolvi fazer e aí acabei borrando ali. Ó. Vou preencher, ó. Toda essa bordinha aqui, ó. Tá? Do girassol. Vou colocar um pouquinho de sépia no miolinho, tá, ó. Aqui assim, ó, eu vou fazer um miolinho. Depois que secar, eu vou fazer umas batidinhas com um amarelo mais claro, pra simular as sementinhas que tem dentro, tá bom? Agora, a gente vai fazer o outro girassol, o botão de girassol que tá lá do outro lado, eu já vou mudar a posição da câmera. Só que a gente tem uma pétala aqui, então, vamos fazer essa pétala, que a gente já tá com a tinta. Pra fazer essa pétala, ó, eu vou preencher com o amarelo mais claro que a gente tá usando, amarelo limão. Ó, preencho com amarelo limão. Venho com amarelo ouro, ó, e eu vou fazer aqui a profundidade, tá? Essa pétala tá meia curvadinha, tá? E aí, com uma isca do cenoura, ó, eu venho, ó, e escureço aqui, ó. Posso passar um pouquinho dessas bordinhas assim, ó, desta forma, tá bom? Depois retoca qualquer coisa que achar necessário. Agora, eu vou mudar a posição da câmera. Ó, aqui tem um botão, a gente vai fazer as pétalas que está por trás primeiro, tá? E aqui naquele mesmo esquema. Vamos abrir o amarelo ouro, cenoura e amarelo limão,
Então, vamos lá. Com amarelo ouro, eu vou fazer essas pétalazinhas que estão aqui por trás, tá? Preenche-las tudo com amarelo ouro, ó. Observa as que estão por trás. Ó, aqui tem uma. Ó, aqui tá descendo uma caidinha aqui, ó. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho do laranja, ó. Uma isca de nada e venho aqui, bem aqui, ó. Laranja não, cenoura. Coloco. Lavo o pincel. E aí, eu vou trabalhar com o amarelo mais claro, ó. Vou preenchendo todas as pontinhas, ó. Observe as pétalas que estão por cima, né? A lateral da pétala que tá por cima. Ó, aí volto lá no amarelo ouro, que vai ser aqui, ó, o tomzinho mais escuro, ó. Ó, e aqui, ó, vou colocar um pouquinho, né, pra realçar que a pétala tá por cima, ó. Lavo. Vou lá no verde oliva. Pego tinta, ó. Preencho, ó, já vou descendo aqui, ó, cabinho. Eu faço essa partezinha aqui, ó, gente, ó, um pouquinho mais gordinha, tá? Porque o girassol tem bastante pétala, ó. Eu desço com o verde soft, eu ilumino essa bordinha aqui, ó. Tá? Quer intensificar um pouquinho a cor do pântano? Também pode. Você vai pegar um pouco do verde pântano, vem bem aqui, ó, o lado contrário da iluminação que você colocou, ó, e marco ali, certo? Agora, a gente vai fazer o vaso, porque o vaso está por trás do girassol. Maior que tá mais na frente, né? Amoras, vamos pintar o vaso, tá? Ó, eu vou começar fazendo aqui a parte de baixo, tá? Então, vamos pegar um pincelzinho maior para preenchimento. Eu uso da Castelo C522, tá bom? E se você quiser usar um diluente, ajuda, porque é uma área maiorzinha, tá? Pra gente pintar. E aí, a gente precisa botar bastante tinta e pra fazer a união das cores, se você tiver um diluente, um clareador, ajuda. Se não tiver, dá pra fazer também. Vamos fazer aos pouquinhos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho camurça. Ó, vou colocar o camurça aqui nessa região. Por que estou colocando o camurça aqui? Porque tá por cima do girassol. Depois do camurça, eu vou entrar com o marrom, tá? Ó, debaixo daquela decoraçãozinha que tem ali. Deixa ela lá no cantinho, tá? Entrei com o marrom, vou trabalhar para unir esses dois tons, né? E aí, eu venho aqui também, ó, próximo aqui, ó, e vou fazer a junção. O camurça que a gente colocou aqui vai ser um pontinho de luz, tá? Ó, trabalho
Venho trazendo mais pra cá esse marrom. Ó. E aí, eu vou jogar um pouquinho do cerâmica, porque eu quero um tonzinho mais avermelhado. Mas se você não quiser, tá de boa, pode deixar sem colocar, tá bom? Ó, coloquei. Eu vou pegar um pincel menor, porque o espaço aqui diminuiu, tá? Aí, aqui, ó, eu tenho as pétalas do girassol. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o contorno com rústico, que é um marrom mais escuro ainda, ó. Tá? Então, eu coloco o rústico lá no cantinho, ó, e vou jogando pra cima do marrom. Ó. Bastante tinta, vou mesclar bem, com calma, certo? Ó, com camurça, ó, eu vou pôr aqui no cantinho, ó, só um pouquinho. Depois eu venho com o cerâmica. E eu vou preencher toda essa parte aqui, ó. Tá? Com um pouquinho do rústico ou do marrom, ó, eu vou fazer aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Tá? Da pétalazinha do girassol que está bem ali, ó. Um pouquinho do camurça, ó. Eu vou fazer assim, ó, pra mostrar essa partezinha de baixo aqui, ó. Tá? Mas eu coloco em cima do cerâmica, que é pra dar esse efeito aí, tá? Limpo bem o pincel, venho mesclando aqui, ó. Depois a gente vai intensificar esse pontinho de luz aí. Aí a gente vai vir aqui pra outra parte agora. Vamos preencher a parte de cima agora. Tá? Ficou gordo. O dinossauro ainda vai demorar pra chocar, tá? Tem que esperar. Ó, aqui eu vou trabalhando, gente, essa alcinha que está aqui por trás, tá? Então, eu coloquei uma isca de camurça misturado com um pouquinho do marrom, pra camurça ficar um pouquinho mais escuro, ó. Vim com cerâmica, coloquei um pouquinho. E eu vou escurecer aqui, ó. Bem nessa lateralzinha aqui, ó. Com rústico, por quê? Ó, posso fazer até o contorninho aqui. Que tá por trás lá, tá aparecendo só um pedacinho, tá? Lavo o pincel e agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Tá bom? Então, essa parte de dentro aqui, ó. Tá? Eu tô colocando rústico, ó. Com um pincelzinho sujo, né? Desses sons que eu tô usando, ó. Vem com ele até aqui, ó. Preenchendo bem a fibra do tecido. Pego o camurça no canto do pincel, ó. E eu vou jogar um pouquinho do camurça aqui. Se vocês observarem, as iluminações estão ficando todas deste lado, tá? Deixa eu só ver se tá gravando, pessoal, porque... né, vamos deixar a borda lá pra gente fazer depois, tá? Então, eu vou vir com o rústico, ó, e eu vou vir bem abaixo da borda aqui, ó. Tá? As laterais, deixa pra fazer com um pincelzinho de acabamento. Pra ficar mais bonitinho, ó. Rústico. Aí, depois eu venho com marrom. Bastante tinta trabalhando. Marrom. Aqui, ó. Vai ser rústico, ó. Então, a gente tá fazendo o preenchimento. Essa parte aqui, o preenchimento, ele é um pouco maiorzinho, ó. Tá? Agora, com o pincel sujo, eu vou entrar no camurça, ó. Mas eu coloco bem aqui, ó, bem próximo do marrom. Movimento bem o meu pincel pra mesclar bem, ó.
Ó. E aí, eu vou trabalhando aqui, ó. Agora sim, o camurça ele vai aparecer um pouquinho mais. Por quê? Porque o meu pincel já tá quase limpo, né? Ó, venho até aqui assim, ó. Com camurça, ó. Vou mesclando os tons. Certo? Vou trocar de pincel, por quê? Porque a minha área diminuiu aqui. E aí, pra mim fazer um bom acabamento, eu preciso de um pincel menor, tá? Já vou pegar um pincel de acabamento. Eu vou vir bem aqui, ó, por dentro da alça, com o tom mais escuro que eu tô usando, que é o rústico. Ó, abaixo da alça, bem aqui, ó. Coloco o rústico lá e depois eu intercalo com o marrom. Ó, intercalo com o marrom para fazer o preenchimento aqui embaixo. Com o rústico, ó, a gente vai fazer essa bordinha aqui, ó. Aí, vem essa parte aqui. Aí, essa parte que eu limpo o pincel, ó. Venho aqui, ó, e faço a curva com o camurça. Poderia ser o areia? Sim, pode ser o areia, tá, gente? Ó, um pouco do cerâmica. Pra ficar com esse tom mais avermelhadinho. Se você não quiser, não tem problema. Não precisa tá colocando, tá? De cá também, ó, vou pôr um pouco do cerâmica, ó. Ó, aqui, ó, o camurça, ele vai intercalar um pouquinho aqui. Então, eu jogo um pouco do camurça, um pouco do marrom, ó. Pra essa transição da alça aqui ficar mais suave. Se precisar, pode usar um pouquinho de preto, tá? Se achar que precisa pra intensificar aí algum ponto, ó. Aqui eu tô usando o rústico. Certo? Agora vem a parte aqui, ó. Chamo da boca, tá? Aí, com um pouquinho do cerâmica também, eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo essa curvinha que tem aqui? Então, eu vou colocar bem aqui nessa curvinha, ó. E eu vou esfumar, ó. Metade pra lá, metade pra cá, ó. Escurecendo essa parte aqui, ó. O que que acontece? Vai simular essa profundidade que tem aqui dessa curvinha, ó. Tá bom? Tô usando cerâmica aqui, ó. Um pouquinho de cerâmica aqui também. Eu gosto dele um pouquinho manchado, mas isso depende de cada pessoa, tá? Com o camurça, ó. Com o camurça, ó, eu vou vir aqui, ó. E eu vou fazer o preenchimento dessa boca aqui, ó. Ó, tem que preencher bem, tá, gente? Pra não ficar pontinhos, divisão entre uma cor e outra. Ó, fiz o preenchimento, eu vou vir com cerâmica. Ó, escureça aqui. Posso vir com sépia também. Com sépia não, com rústico.
Ó, acabei puxando ali um pouco pra fora, o que não era pra ter acontecido. Ó. Escureço de novo essa lateral aqui, que eu tô vendo pontinhos brancos, então eu tenho que vir e corrigir, tá, gente? Vai repetir isso quantas vezes achar necessário. Ah, eu vi pontinhos brancos, não ficou bem preenchido. Volta e preenche, não tem problema nenhum. Tá? É melhor você repetir isso aqui várias vezes, esses retoques, do que ficar com pontinhos. Aí aqui, ó, já venho com a sobrinha de camurça pra fazer um pontinho aqui, ó, tá? Se quiser fazer um ponto, ó, mais iluminado, pode usar o pituá. E aí, em vez de você usar o camurça, você pode fazer com areia, tá bom? Pouquíssima tinta, ó. Aí você faz com areia. Trabalho bem aqui, tá? Bem no capricho. Ó, com areia eu vou preencher entre esses detalhezinhos, tá? Se você quiser não desviar desses detalhezinhos que tem aqui, ó, desses enfeitezinhos, usar um stencil, também pode. Aí você preenche tudo, depois bate o stencil usando o marrom, tá? Mas eu vou fazer diferente, ó. Eu vou preencher desviando, tá? Então, eu vou desviar aqui, ó, de todos esses desenhozinhos que tem. Ó. Tá? Aí depende de você, se você quer desviar ou não. Se quiser preencher tudo, depois vir fazendo o desenhozinho ou usar um stencil, pode ficar à vontade. Usa a criatividade de vocês aqui, tá? Então, pausa o vídeo aí agora e faz o preenchimento. Eu vou fazer o preenchimento até aqui, a gente já volta pra continuar, tá? Ó, fiz o preenchimento, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do marrom. Não, peguei rústico, gente, eu preciso do marrom. Ó, um pouquinho do marrom e eu vou vir bem aqui nessa bordinha, ó. E eu vou dar uma sombreada. Se por acaso pegar na folha ali, depois vocês retocam a folha com verde, tá? Ó. Venho nos cantinhos aqui, ó. Tá? Onde o girassol tá fazendo sombra, ó. As pétalas do girassol tá pegando bem aqui nessa bordinha. Aí, você vem com a sujeirinha do pincel, com tinta marrom, ó, e dá uma sujadinha. Depois de ter feito isso, você vai pegar o seu Condor 421 para acabamento e vai vir aqui, ó, pincelzinho em pé, e você vai preencher esses detalhezinhos. Pode ter feito com marrom, com preto, pode pesquisar aí na internet um detalhezinho. Ó, pode fazer o contrário, pode pintar essa barrinha aqui de marrom, ó, e fazer os detalhes com um tom mais claro. Ó. Aqui, ó, vou fazer tipo é tipo um aradesco. Quem quiser usar stencil, pode usar até para variar. Se você for pintar esse risco aqui mais de uma vez, né? Capriche na decoração. Aí, aqui tem, ó. Ó, mais uns detalhezinhos. O desenho aqui você pode fazer como você quiser. Ai, Jaco, mas eu não quero esse desenho, eu quero outro tipo de desenho. Você mesmo faz. Pode fazer quadradinhos.
tá? Eu tô usando aqui, ó, pouca tinta, pegando várias vezes, depois eu posso vir e corrigir qualquer detalhe que eu acho que precisa ser corrigido com um pincelzinho filete, tá? Tá bom? É só deixar secar e depois você observa o que precisa estar retocando. Se quiser sombrear para dar mais profundidade com um tom mais escuro de rústico, por exemplo, você pode, que vai ficar super bonito também, tá? Eu vou aguardar ele secar totalmente, agora a gente vai fazer o girassol. Depois a gente volta retocando todos os detalhes da nossa pintura, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, vocês já deixam aí. Ó, para o girassol, vai ser a mesma coisa. A gente vai começar, ó. Lá na pontinha a gente coloca o amarelo mais claro, vai observar, ó, as pedras que estão na frente e você vai colocar o amarelo limão, ó. Certo? Com o amarelo ouro, ó, eu venho colocando aqui, ó, nessa parte que seria mais escurinha. Ó. Trabalho aqui também, ó. Depois a gente vem e dá uma escurecidinha com cenoura, tá? Preenche aqui essa ponta. Vem aqui na parte de trás também, lembrando que essas pétalas que está por trás, se você quiser preencher tudo com amarelo ouro, também pode, tá? Ó. Aí, aqui pra mim não perder, eu já venho com o laranja, com o cenoura, ó. Marca esse vezinho subindo, dou aquela esfumadinha. Marca aqui, ó, essa pétala que tá por baixo. Ó. Aquela de lá também. E assim a gente vai fazendo todas as pétalas. Vai repetir bastante, tá? Ó, aí eu venho com amarelo ouro. Ó. Trabalho puxando um pouquinho. Venho com cenoura, ó. Faço a divisão das pétalas. Ó, preencho. Vou jogar um pouquinho do amarelo aqui, ó. Tá? E aí, depois eu venho com um pouquinho do laranja, ó. Mais no pezinho lá, ó. Cuidado pra não exagerar, tá, gente? Porque esse cenoura,
Qualquer coisinha que você põe, você já consegue ganhar a cor que você deseja. E assim a gente vai fazendo, sempre limpando o pincel toda vez que você for trocar de uma cor para outra, tá? Ó. Amarelo ouro. Ó. Aí, com o amarelo ouro, eu coloco o próximo, que é o miolinho, ó. E aí, eu puxo pra cima da pedra. Pra fazer essa junção. Um pouquinho, ó, pra dividir. Puxando. Agora, a gente vai fazer o miolinho, ó. Miolo de girassol, eles são bem grandes, né? Então, inicialmente, eu preencho com marrom. Preencho com marrom. Venho com rústico, bem aqui nessa parte central, pode ser rústico ou preto, tá? Pra destacar um pouco mais. Vou limpar bem o meu pincel aqui, ó. E eu vou vir lá no outro girassol agora. Nesse aqui, ó, já secou. E aí, eu vou vir com o amarelo, tá? Vou usar o amarelo limão, ó, e vou colocar assim, ó. Esse amarelo limão, ele vai dar uma secada, você pode colocar aqui um acúmulo de tinta, tá bom? Que é pra aparecer umas sementinhas, tá? Aqui, ó, eu posso até colocar, mas eu vou ter que retocar algumas vezes, tá? Por isso que é ideal colocar quando já tá seco. Ó, você vem com batidinhas, ó, eu vou colocar, vou aguardar secar e depois eu volto e retoco, tá? Amoras, ó, pro acabamento da folha, vocês pegam aí o pincel da Condo 421, tá? Depois que a folha já estiver seca, você faz o seguinte, ó, você vem cá no verde soft, ó, um pouquinho só de tinta, ó, e ilumina alguns pontos, tá? Não precisa iluminar muito, senão ela fica muito, meio fosca, tá, ó? Só dá um toquezinho. Aqui, ó, faz assim, ó. Tá? Tinta de um lado só, do lado mais escuro, ó, da folha. Você faz as levuras. Se quiser fazer uma dobrinha, escolhe, ó, o lado mais escurinho que ficou aqui, ó, da ponta da folha, ó. E faz uma dobrinha, tá? E se quiser depois retocar a dobrinha, tá? Ó. Pro acabamento do girassol, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o pincel 4, tá? Você pode pegar o cerâmica, o violeta não, cerâmica, o caramelo, ó. E vamos fazer uns puxadinhos assim, ó. Tá? Tinta de um lado só pro traço ficar bem fininho. Não quer fazer com pincel 4, gente? Pode ser com pincel filete, tá bom? E aí, você escolhe o tom, ó. Pode ser com laranja. Ó. E nesse daqui você vai fazer também, ó. Só nessas folhas, nessas pétalazinhas aqui, ó. Ó, aqui você faz aqui assim, ó.
obedecendo a curvatura, ó. É só pra dar um charmezinho. Tá bom? Aí pode retocar, iluminar com aquele verde fluorescente, sabe? Fica bem bonito o trabalho. Aqui, ó, eu fiz mais uns desenhozinhos, você pode fazer o que vocês quiserem, tá? Não precisa ser exatamente o que eu fiz aqui. Pode estar colocando stencil no fundo para ficar bem bonito o trabalho de vocês, tá certo? Eu quis mostrar uma versão aqui simples, que fica com resultado bem bonito, tá? Ó, com o verde pântano, eu vou pegar a tinta de um lado só, ó, e eu vou puxar uns galinhos aqui, ó. Pode estar colocando, ó, miosote, ó, puxo pra baixo, tá? Importante é você caprichar aí nos detalhes no trabalho de vocês. Quando o projeto estiver pronto, eu vou estar disponibilizando para vocês através do WhatsApp, para quem é membro aqui do canal, tá bom? Eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like e até a próxima.